Muito bom dia, paz e bem a todos, irmãos e irmãs, na bênção de Deus que é Pai Todo-Poderoso. Mais um dia, aqui estamos juntos para a meditação da Palavra de Deus. E iniciamos o nosso dia com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Na bênção de Deus, na proteção do Divino Espírito Santo, aqui estamos mais um dia, meus irmãos, na orientação de Cristo Jesus, nosso Senhor e Criador, aquele que morreu por nós na cruz. E o Evangelho de hoje, que Jesus deixou para a nossa reflexão, está lá em Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 23 e 24. E a palavra nos diz: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Disse também Jesus: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar a vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. Pois bem, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Mas cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. A palavra de hoje nos fala de pré-julgamento, nos fala de como, de repente, nós não percebemos como a gente analisa as outras pessoas, analisa as situações, como nós criamos o preconceito sobre as coisas que ocorrem no nosso meio de vida. E aí, aqui o primeiro alerta é: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Qual que é o grande problema, meus irmãos? Muitas vezes nós não prestamos atenção no que devemos prestar atenção e não daremos a importância necessária àquilo que é importante no ouvir, principalmente no ouvir a voz de Deus, no ouvir Ele nos guiando. Não adianta você ser um cristão de fé, de joelho no chão, de oração da madrugada, se verdadeiramente você não pratica o ouvir a orientação que Deus traz para você através das palavras dele. E por isso que na sequência a palavra diz: prestem atenção, cuidado com o que vocês ouvem, porque Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. Então a gente passa em muitas situações das nossas vidas onde nós realmente pré-julgamos de uma forma inadequada, onde nós não ouvimos a palavra de Deus, onde nós não prestamos atenção no que acontece no nosso contexto de vida de forma adequada como um cristão, como um filho de Deus. A palavra um pouquinho antes, no versículo 22, ela ainda coloca assim, 22, isso mesmo. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Por que a palavra traz essas orientações, então, e pontua essas situações, meus irmãos? Porque para Deus nada fica escondido. Nós podemos esconder ou nos esconder através de várias situações no decorrer da nossa vida. Mas diante do Senhor nada fica escondido. Diante daquilo que Deus tem como o certo e justo, nada fica escondido. E muitas vezes aqui as Escrituras nos chamam a atenção sobre essa necessidade de escutar Deus,
e de nós não sermos aquelas pessoas que pré-julgam. E aqui, aqui na palavra hoje, o sentido de ouvir, perdão, não se trata de como assim, preste atenção, ouça, não, é ouvir mesmo. Quando Deus chama o seu povo para ouvir a sua mensagem, isso implica em escutar com atenção, com consciência, a importância da palavra de Deus e da mensagem que Deus tem para cada um de nós, para que a gente compreenda o que Ele está nos dando a oportunidade de ouvir, para que a gente possa seguir a orientação dele. Porque a gente clama, a gente busca, a gente reclama, né? A gente, no momento da oração, ao invés de a gente clamar, a gente fica reclamando. Ao invés de a gente agradecer, a gente fica reclamando. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje traz mais uma vez, de forma bem clara, ouça o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas preste atenção em tudo aquilo que você tem que prestar atenção. Não seja um filho de Deus com pré-julgamento, com preconceito. Sabe, no livro aqui do Antigo Testamento, pelo que a própria palavra nos orienta, Shema em Israel significava você escutar. Escutar o único Deus verdadeiro e imperativo na sua vida. Por isso que em Deuteronômio também tem lá: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É a quem nós devemos buscar ouvir, meus irmãos. Já no Novo Testamento nós temos, aqui em Marcos também, capítulo 4, versículo 3, escutem, eis que o semeador saiu para semear. Então, meus irmãos, a Bíblia e a palavra de Deus, por inúmeras vezes, ela alerta que nós devemos prestar atenção, ouvir a Deus, seguir o conceito da palavra, não ser um filho de Deus com pré-julgamentos, não ser aquele que condena sem, pelo menos, ter conhecimento do que é, ou de como as coisas ocorrem, né? E em Apocalipse também diz, capítulo 3, versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a vocês, irmãos que estão nas igrejas. Então essas são muitas as situações que ocorrem e enfatizam a importância de a gente ouvir e obedecer os mandamentos de Deus. E como eu mencionei há pouco, a palavra Shema é ouvir em hebraico, tá? E destaca a chamada para prestar atenção, ouvir de coração e obedecer a Deus, o único e soberano Criador. Então a gente realmente precisa aprender a dar ouvidos ao que tem importância. Não ser aquele filho pré-julgador que fica medindo o irmão com a régua própria. Priorizar a palavra de Deus. Dar devida importância a Jesus, Verbo de Deus vivo em nossas vidas. E as Escrituras nos ajudam. Tirar o seu tempo para conversar com Deus, se pôr em silêncio, prestar atenção de forma devida e adequada a tudo aquilo que Deus traz para a nossa vida. Manter os nossos ouvidos, olhos, mente e coração atentos ao que o Espírito Santo diz e ensina por meio da palavra sagrada, da Bíblia Sagrada. Sabe, meus irmãos? E ouvir também implica guardar e praticar o que foi ensinado. Que a gente possa levar essa palavra para o nosso coração hoje e dizer: Senhor, perdoe-me se não tenho dado ouvido ao Senhor da maneira que deveria. Não permita que eu prenda a minha atenção àquilo que não tem necessidade para a minha vida, ó Pai. Para as vozes deste mundo, que só me trazem ansiedade, medo, preocupação, pré-julgamento. Ó Pai, eu não quero perder a preciosidade de ouvir a Tua doce voz a me guiar. Ajuda-me a focar em tudo aquilo que Você tem para a minha caminhada, que é o projeto de vida de Deus para a minha vida. Obrigado por a palavra de hoje, por tantas verdades maravilhosas que vão transformar a minha vida e as vidas dos meus irmãos que aqui estão. Nos ajude a Te ouvir,
pois só conseguiremos ter fé para obedecer e praticar a palavra de Cristo se primeiramente nós possamos te ouvir, ó Pai, com atenção e de todo o nosso coração. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que nos destes e nos dá, obrigado pela palavra de hoje, que veio para edificar as nossas vidas. Meus irmãos, Deus os abençoe, os guarde, Jesus os proteja e os livre de todo mal, pela honra e glória de Deus que é Pai Todo-Poderoso. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.